Inicialmente, nosso boa noite, apresentando o trabalho à nossa equipe, Caio Vitor, Celso Guedes e Marcela, na nossa matéria de Libras, cujo tema que nós abordaremos hoje são surdos negros. Escolhemos dizer surdos e fortes, lutas e desafios dos negros. A surdez é um nome dado à impossibilidade ou à dificuldade de ouvir. A audição é constituída por um sistema de canais que conduz o som até o ouvido interno, onde essas ondas são transformadas em estímulos elétricos que são enviados ao cérebro, órgão responsável pelo reconhecimento e pela identificação daquilo que nós ouvimos. Apresentado, pois, o vídeo mostrando as dificuldades encontradas por uma pessoa não ouvinte no dia a dia, devido à falta de acessibilidade, falta de paciência, dificuldade de comunicação, começamos a entender o quanto o silêncio é forte, presente na vida de cada uma dessas pessoas. E nós podemos dizer que a primeira iteração do ser humano como pessoa não ouvinte que ele tem é com a visão. Pois como é que os surdos veem o mundo? O primeiro artefato cultural do povo surdo é a experiência visual. Como possuem a ausência de audição e de som, percebem o mundo por meio dos seus olhos. Esta percepção ocorre mediante expressões faciais, corporais, comportamento de animais, de objetos, de sinais, em suas devidas circunstâncias. As dificuldades encontradas por pessoas surdas, como visto no vídeo apresentado, destacamos três delas: comunicação, educação, acesso a informações, emprego e acesso a serviços públicos. E como essas dificuldades nessas áreas se apresentam? A principal barreira enfrentada pelas pessoas surdas é a interação com outras pessoas que não conhecem a língua de sinais. E isso pode levar à exclusão social e à falta de acesso a informações importantes. Na educação, muitas escolas e instituições de ensino ainda não estão totalmente preparadas para atender às necessidades de aprendizagem de alunos surdos. A falta de professores mais capacitados e recursos apropriados podem tornar a educação difícil. Acesso a informações, muitas informações importantes, ainda são compartilhadas apenas em formatos de áudio e vídeo. Como resultado, as pessoas surdas podem ter dificuldades em se manter atualizada sobre as notícias e acontecimentos importantes, aonde se destaca que hoje já se trabalha em todo o mundo midiático a questão da tradução da palavra oral em sinais de libras, em legendas, para que possa ser também entendida por aqueles que não são ouvintes. Emprego. A falta de acessibilidade em muitos locais de trabalho pode impedir que pessoas surdas encontrem empregos adequados e bem remunerados. Por isso, pode resultar em maior desemprego e dificuldades financeiras para aqueles que não ouvem. E o acesso a serviços públicos, como hospitais, serviços governamentais, municipais, podem não estar totalmente preparados para atender às necessidades daquelas pessoas surdas. Isso pode levar a barreiras de acesso à assistência médica e a outros serviços. Strobel, que é uma professora, pesquisadora e ex-diretora da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, mostra em sua pesquisa que na Idade Antiga os surdos eram adorados no Egito e na Pérsia, pois se acreditava que eles se comunicavam com os deuses. Mas na Grécia e em Roma, eles eram assassinados. E os que escapavam eram escravizados.
Já na Idade Média, eram tidos como um objeto de curiosidade, como seres estranhos. São três circunstâncias diferentes que acabamos de citar que pode-se observar a diferença de tratamento por falta de conhecimento. Uns, por acreditar ser uma coisa, tratavam de uma forma, outros, acreditando de forma diferente, tratavam de uma forma diversa, mostrando que a ignorância, a falta de conhecimento do que se trata, do que é especificamente a questão da surdez, pode causar discriminação, pode causar uma série de dificuldades para aqueles que não são ouvintes. Oficialmente, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizou o censo demográfico em 2010 e indicou que cerca de 9,7 milhões de pessoas declararam ter alguma deficiência auditiva, incluindo surdez parcial ou total, o que representa isso 5% da população brasileira na época. Em relação à língua de sinais, que é um grande avanço, um direito conquistado por aqueles que não são ouvintes, né? Existem cerca de 2 milhões de pessoas surdas no Brasil que utilizam a língua brasileira de sinais Libras. No entanto, existem críticas em relação a essas estatísticas oficiais. Por quê? Porque muitas pessoas não se identificam como surdas ou com deficiência auditiva em questionários ou pesquisas, elevando a subnotificação desse grupo na sociedade. Algumas estatísticas não oficiais divulgadas por organizações que atuam com a comunidade surda indicam que o número de pessoas surdas no país pode ser ainda maior, chegando de 10 ou 12 milhões de pessoas, levando em consideração fatores como a variação de níveis de surdez e a falta de acesso à educação e a sistemas de saúde. A educação do surdo no Brasil iniciou-se em 1857, sob a Lei 839 de 26 de janeiro, que foi assinada por Dom Pedro II, através da Fundação Imperial Instituto dos Surdos Mudos, começou-se a educação do surdo no Brasil. E esta fundação, hoje, atualmente, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Essa informação nós temos Ernesto Ruyti, francês, professor e diretor do Instituto. Boa noite a todos, boa noite, professor. Antes de eu dar início à minha fala, eu gostaria de dizer que a história do racismo ainda não acabou. O racismo ele se desenvolveu, ele surgiu em determinada data, em determinado período da sociedade e, como eu já disse, ele nunca acabou. Ele ainda está presente nos dias atuais, ainda está se desenvolvendo. Com isso, eu quero dizer que alguns dos tópicos que eu vou abordar a seguir vai estar de forma mais ampla, porque eu quis trazer uma quantidade a mais de conteúdo, e se eu fosse me aprofundar, e se eu fosse detalhar cada um desses conteúdos, eu acho que eu precisaria de 50 minutos que foram determinados para apresentar o tema todo. E, claro, não é atraente, já que o objetivo é apresentar sobre negros surdos ou surdos negros, e não apenas só sobre negros. Confesso que para mim foi até um desafio tentar resumir toda uma história de escravidão, de preconceito, de estupro, de agressão física e verbal em apenas 15 a 20 minutos de fala. Mas é claro que nós vamos estar disponibilizando os slides caso tenha algum interesse em se aprofundar em algum dos tópicos abordados por mim, ou pelo Celso, ou até mesmo pelo Caio. Todos os links dos artigos científicos que serviram como base para a gente desenvolver, para a gente fazer a nossa apresentação. Enfim, o que a ciência diz sobre a cor da nossa pele? Por que eu sou dessa cor e por que existem pessoas que são mais claras do que eu, pessoas que são mais escuras do que eu?
Como vocês devem saber, a cor da nossa pele é determinada pela melanina. É essa substância fabricada por células chamada de melanócitos que coloram o maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele. Enquanto cada corpo, quanto cada organismo produz de melanina, é uma característica individual passada geneticamente, ou seja, de pai para filho. A melanina ela existe para nos proteger dos raios ultravioletas do sol, os raios nocivos que podem nos causar câncer e até mesmo queimaduras de alto grau. Em outras palavras, pessoas com mais melanina em seu organismo são mais protegidas, são mais resistentes do que as pessoas com menos, uma quantidade a menos de melanina em seu organismo. Evidências arqueológicas indicam que os primeiros seres humanos apareceram ali pelo continente africano. E como você deve saber, o continente africano é um lugar muito quente. E as pessoas que moram lá e as que moravam lá precisam de uma quantidade a mais de melanina no seu corpo, no seu organismo, para se protegerem do sol. Então, é cientificamente comprovado que pessoas com muita melanina no seu corpo, ou seja, pessoas negras, são mais protegidas, estão em vantagem na luta pela sobrevivência justamente por terem essa capacidade de se proteger, de serem mais resistentes, por envelhecerem mais devagar, terem maior porte físico. Tudo isso que eu falei está alinhado à teoria de seleção natural criada por Charles Darwin, que é uma peça muito importante na história do preconceito, na história do racismo, pois as suas teorias serviram como base para que os europeus alegassem uma vantagem evolutiva que só existia, claro, na cabeça deles. Como eu já disse no início, da civilização, no início da sociedade, da humanidade, as pessoas nasceram ali na África e com o passar do tempo elas foram migrando por resto dos lugares no planeta até chegar no que é hoje. Alguns deles migraram para continentes frios, como por exemplo a Europa, alguns países da Ásia, alguns países aqui da América. E como o país frio, o corpo já não necessitava não necessitava produzir tanta melanina assim, já que não era mais necessário. As pessoas já não estavam em um país tão quente. Então, com o passar do tempo, o corpo foi produzindo menos melanina até as pessoas ficarem brancas, as pessoas foram embranquecendo. Então, essa seria a vantagem evolutiva que os europeus na época alegavam ter em cima das pessoas negras, que elas evoluíram para pessoas brancas. Mas que evolução seria essa que o seu corpo não consegue produzir melanina o suficiente para te proteger, deixando o seu corpo mais propenso a ter câncer, a sofrer queimaduras de mais alto grau e, é claro, deixando o seu corpo menos protegido, deixando seu corpo mais frágil. A gente pôde ver um exemplo claro disso nas Olimpíadas de 2016, onde a gente acompanhou de perto os atletas europeus, os atletas norte-americanos desmaiando nas quadras, desmaiando nos campos de futebol por não aguentarem as altas temperaturas que a gente tem aqui no nosso país, Brasil. Então, eu não vou tomar créditos pela ideia do Celso, foi ele que teve a ideia de trazer o cartaz desse filme e colocar aqui nesse slide para demonstrar aqui na nossa apresentação. Felizmente tivemos a oportunidade de receber como tarefa na matéria de direitos humanos assistir esse documentário que se chama 13ª Emenda, que aborda assuntos muito importantes. Resumindo, 2 horas de documentário, como eu já disse, esse documentário traz um assunto que é de suma importância, que é o preconceito racial nos Estados Unidos. Com a lei de 1865, a sociedade estava livre da escravidão com a condição de não cometer nenhum delito. Então, negros ainda seriam escravizados, só que desta vez com o apoio do poder legislativo. E como as empresas privadas na época elas necessitavam da mão de obra escrava, que era uma mão de obra barata, essas mesmas empresas apoiavam campanhas que pudessem declinar ao máximo a reputação dos negros, associando eles a coisas ruins. E a prova disso é esse filme que se chama O Nascimento de uma Nação. E nesse filme, esse homem negro comete vários delitos
e tem uma hora que ele tenta violentar uma mulher, ele tenta estuprar uma mulher, e para essa mulher não ser violentada, ela acaba se matando e se jogando de cima de um penhasco e morrendo. Então, por causa dessa campanha e por causa de outras campanhas, o movimento racista cresceu ainda mais, e foi nessa época que a Ku Klux Klan ganha ainda mais força. Além disso, essas mesmas empresas privadas verbalizavam, apoiavam, com dinheiro, pessoas, políticos que tinham como projeto de leis racistas, e muitas delas na época chegaram a ser aprovadas, como a lei que punia severamente os usuários de crack e parcialmente os usuários de cocaína. Isso acontecia porque a cocaína na época era uma droga mais refinada e por isso ela era mais cara. E por ser mais cara, só pessoas ricas poderiam comprar, ou seja, pessoas brancas. E o crack, por ser uma droga menos refinada, estava mais de fácil acesso e era mais barata. Então, os negros conseguiam comprar essa droga. Mesmo se esses negros fossem pegos com uma quantidade reduzida de crack, eles eram punidos severamente, pegando anos e anos de prisão e até mesmo cadeia perpétua, enquanto brancos que fossem pegos com muita quantidade de cocaína eram punidos apenas parcialmente. Além disso, essas mesmas empresas privadas, juntamente com o Estado, tinham interesse que a população carcerária crescesse, justamente porque as empresas privadas queriam uma mão de obra barata e o Estado ganhava por encarceramento. Enfim, é um documentário de mais ou menos 1 hora, 2 horas de duração, mas aborda assuntos que são de suma importância e vale a pena ser assistido. De todos os assuntos que foram abordados durante o documentário, na minha opinião, o mais importante é que a gente entenda como o racismo estrutural usou o poder legislativo para legitimar políticas, legitimar leis que violaram os direitos humanos, como o racismo tem raízes politicamente pensadas, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, quando Dom Pedro apoiou as leis que traziam os europeus aqui para o Brasil com o objetivo de embranquecer a população brasileira e fornecendo diversos recursos para que esses europeus morassem aqui, dando terra para eles, enquanto os negros, escravos que já moravam aqui, foram mandados para morar em montanhas onde não tinha saneamento básico, era escasso de recursos, com condições precárias de vida. O que é importante nisso é que a gente reflita como a decisão desses imperadores refletem na gente até os dias atuais, porque esses negros que foram morar nessas montanhas, que são conhecidas como favelas hoje em dia, e quando você pensa em favela, automaticamente, inconscientemente, você acaba associando a criminalização com furto, com assalto, com homicídio. E como a maioria da população que mora nessas comunidades, mora nessas favelas, são pessoas negras, acaba que inconscientemente você associa negros com criminalização. E isso é o racismo inconsciente, quando a gente é racista sem perceber. Quantos de vocês já ouviram alguma dessas expressões que estão destacadas aqui em azul, azul ciano, eu acho? São expressões utilizadas no nosso dia a dia que são racistas e a gente não sabe. Por exemplo, meia tigela é uma expressão utilizada para um trabalho mal feito, um trabalho medíocre que você faz. E antigamente nas minas de ouro, os negros, os escravos que não conseguiam bater a meta eram castigados, eram punidos só com meia tigela de comida. Daí nasce a expressão: você é um trabalhador de meia tigela. Criado mudo também é uma expressão racista. Criado, era o escravo, e esses escravos tinham que ficar do lado dos seus senhores, segurando objetos para eles, e eles não poderiam falar. Daí nasce a expressão criado mudo. Disputar a nega. Isso é uma expressão utilizada, para desempate, e além de ser uma expressão racista, também é uma expressão machista.
Antigamente, os senhores promoviam torneios, né? E davam como prêmio uma mulher escrava negra, para que os ganhadores pudessem fazer o que eles bem entendiam com essas senhoras, com essas escravas negras. Existe uma pesquisa que foi realizada em uma creche onde tinha vários berços e as babás que trocavam essas crianças, que cuidavam dessas crianças, foram observadas durante um tempo e foi observado que essas babás trocavam as crianças brancas primeiro, para depois trocar as crianças negras. E isso era feito de forma inconsciente. Essas mulheres não tinham noção de que inconscientemente elas escolhiam as crianças brancas primeiro para depois escolherem as pessoas negras. E isso é o racismo estrutural. Como o racismo está nas entranhas da nossa sociedade e acabamos por cometer alguns desses equívocos aqui que estão no nosso slide, como impedir o acesso de alguém à educação ou à oportunidade de emprego com base na sua raça, evitar contratar, evitar promover alguém por causa da sua raça, né, por causa da sua cor. Enfim, agora que já falamos sobre surdo, já falamos sobre negros e como esses dois grupos estão presentes na nossa sociedade, surge a pergunta: quantos negros surdos existem no nosso Brasil? Então, não há dados estatísticos oficiais sobre quantos negros surdos existem no Brasil. O censo demográfico mais recente, realizado em 2010 pelo IBGE, não traz dados sobre a raça e sobre a deficiência auditiva ao mesmo tempo. Mas é possível encontrar algumas informações não oficiais por meio de pesquisas e levantamentos realizados por outras instituições, como, por exemplo, a IPA, que realizou uma pesquisa com o nome Perfil de Pessoas com Deficiência no Brasil, que diz que a deficiência auditiva é a segunda mais prevalente, mais grande, entre as pessoas negras, que representa um total de 15,7% de pessoas. E em 2019, um estudo do Observatório de Favela aponta que a maioria dos surdos que moram em favelas são negros. Mas é claro que como eu já disse, são dados não oficiais e o Observatório de Favela realiza essa pesquisa apenas na favela, não abrange o país todo. Boa noite a todos, me chamo Caio Vitor e gostaria de dar continuidade à apresentação aproveitando o gancho do tema abordado pelo meu amigo Celso, que foi surdos, e o gancho também da apresentação da minha amiga Marcela, que falou sobre negros. E agora apresentando o tema principal, que é negros surdos. E antes de entrar num contexto histórico da escravidão e negros surdos, gostaria de dar uma breve introdução falando sobre o duplo preconceito sofrido por essa comunidade, onde eles possuem uma vida limitada não em função da natural condição, ou seja, a surdez, e sim em virtude do duplo preconceito vivenciado, porque tais limitações não passam por sua capacidade mental ou de trabalho, mas sim pelas barreiras que são impostas por parte da sociedade, que ainda está aprendendo a lidar com as diferenças. Ou seja, esse duplo preconceito é o que impede de aumentar essa inserção dessa comunidade de negros surdos à sociedade. E voltando agora sobre o tema, como eu falei, de um breve relato da história da escravidão e surdos negros, onde muitas das vezes fizeram excluídos socialmente pela sua condição, pois eles eram considerados como inválidos, eram considerados incapazes de aprender e de se comunicar por esse fato da surdez. Então, como eles tinham essa dificuldade de comunicação com os seus donos na época, né, de comunicar com seus capatazes, eles acabavam sendo segregados, separados de suas famílias, da sua comunidade ali, e acabavam recebendo punições terríveis por isso. Então, desta forma, fica perceptível o
quanto essa comunidade de negros e surdos sofreu só por possuírem uma raça diferente ou possuírem uma deficiência auditiva. E dando prosseguimento à apresentação, o próximo tópico falando sobre as barreiras, principalmente nesses três pilares da educação, do mercado de trabalho e do serviço público, e abordando principalmente a educação, que é a base para formar um cidadão, para desenvolver as habilidades e competências e, dessa forma, a partir da educação, ingressar no mercado de trabalho. Essa barreira da educação de não possuir um ambiente adequado para a inserção, para a aprendizagem dessa sociedade de negros e surdos, por não possuírem profissionais capazes o suficiente que consiga entregar de fato uma qualidade de ensino para essas pessoas, dessa forma integrar essa comunidade à nossa sociedade no mercado de trabalho, onde infelizmente existem ainda muitas pessoas racistas, onde por ser uma pessoa negra e ainda possuir uma deficiência auditiva, não querer aquela pessoa na empresa, querer rejeitar aquela pessoa, não querer dar essa oportunidade, e o ambiente de trabalho muitas das vezes também não possui um ambiente favorável, adequado para que essa pessoa possa desenvolver suas habilidades, trabalhar e com o trabalho desta forma diminuir a desigualdade social, diminuir o índice de desemprego dessa comunidade dos negros e surdos. E também falando sobre os serviços públicos, onde muitas das vezes não existe profissionais capacitados para atender essa comunidade, que vai lá, por exemplo, no hospital buscar um atendimento, mas o profissional que está lá não consegue estabelecer uma comunicação para atender e sanar a dificuldade, a dúvida que esse cidadão negro surdo tem. Dando prosseguimento e falando agora sobre as lutas dos negros surdos por seus direitos, com grande felicidade que a gente fala que a comunidade dos negros surdos já tiveram vitórias. E uma delas agora falando sobre os negros primeiro, que é a própria criação do Dia Nacional da Consciência Negra, que nos leva a uma reflexão e mudança de atitude. E falando agora sobre a comunidade surda, que teve a sua língua reconhecida no Brasil. E gostaria de apontar aqui uma lei, que é a lei de número 10.436 de 2002, conhecida como Lei de Libras, que é uma legislação que estabelece a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão no Brasil. Essa lei foi criada com o intuito de promover a inclusão e a integração social das pessoas surdas, reconhecendo desta forma a língua de sinais como um idioma completo e independente com sua própria gramática e estrutura. Então a gente já vê alguma das conquistas que essa comunidade conseguiu desta forma, aumentando a inserção dessa comunidade à sociedade. E eu gostaria também de mostrar um trecho de uma pesquisa científica que utilizou o método de entrevista narrativa. O nome dessa pesquisa científica, o título dessa pesquisa científica é Estudantes Surdos Negros, uma análise das relações etnorraciais sobre o viés racial inclusivo em Teresina do Piauí, onde nesse trecho ele vai abordar o preconceito que uma pessoa sofreu pela sua raça. E vou ler aqui para vocês. Uma vez eu pensei que não gostavam de mim porque eu era surda, mas percebi que era porque eu sou negra. Aqui na escola tem surdas que não gostam de mim. Elas são ricas e brancas. Discriminam a mim e minhas amigas porque nós somos pobres e também negras. Eu não gosto dessas situações, mas eu vou estudar e entrar na universidade e mostrar que negro também pode ser rico no futuro. Então, que uma situação chocante, pois uma pessoa que possui a mesma deficiência auditiva, criticando a outra, julgando, discriminando a outra pela sua raça, pela sua cor de pele. E aproveito o gancho desse trecho para mostrar um vídeo que vai mostrar uma mesma situação vivenciada por uma outra pessoa que se chama Sandro, que hoje ele é profissional de Libras e também formado em Direito, faltando somente a OAB, a prova da OAB, para poder exercer esse sonho dele. E nele ele conta a história vivenciada por ele de discriminação. E eu vou deixar vocês com esse vídeo para vocês verem o quão impactante é o que ele vai falar. Então eu me esforcei e continuei lutando. Então eu olhei para mim mesmo, olhei para minha pele como negro surdo, pensei na minha história, o quanto eu sofri o preconceito por ser surdo e negro, né? O tanto de preconceito que eu já tinha sofrido, né? E aí consegui. Então na escola de inclusão, né, do surdo, muitos ouvintes,
né? Me davam banana, porque eles me davam banana para comer, as pessoas começavam a rir. É uma das coisas que aconteceu comigo. Quando me davam banana, eu comia, não sabia por quê, eu achei que eles estavam dando banana para comer. Normalmente, as pessoas iam, o professor não gostou daquilo, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Então, o professor me chamou e mostrou no livro o macaco com uma banana, comendo. Aí é que eu me senti o que estava acontecendo, por ser negro, né? Eu tinha mais ou menos 10 anos quando isso aconteceu. Então, eu senti muito, né? Senti muito. E aí, muita coisa disso. Mas como surdo, eu não percebia às vezes, né? Os intérpretes às vezes me falavam, né? Olha, estão falando que você é macaco, é preto, e estão te ofendendo. Eu, como surdo, às vezes não ouvia, né? Mas daí eu fui lembrando de coisas que aconteceram comigo, né? E aí, os intérpretes que foram me passando, e eu fui abrindo meu olho para isso. Então, muita coisa foi acontecendo. Então, eu penso, né? Quando, em 2008, Então, essas situações apresentadas tanto no trecho quanto nesse vídeo mostra aquela discriminação na educação, onde muitas das vezes a pessoa, por inocência ou não entende a chacota, essa discriminação que estão fazendo com eles, uma situação lamentável. Então, pegando o gancho do vídeo apresentado anteriormente, falando sobre agora o papel da educação na inclusão dos negros surdos, vê-se a importância de ter uma educação, de ter uma conscientização dos alunos, da sociedade como um todo, sobre o respeito, até para fazer jus à nossa Carta Magna, à nossa Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, ele fala que todos são iguais perante a lei. Então, se a gente prover uma conscientização da sociedade, prover uma educação de qualidade para essa comunidade, um ambiente adequado de inserção, para que desta forma eles possam desenvolver suas habilidades, suas competências e entrarem no mercado de trabalho, possibilitar entrarem no mercado e, como já falei anteriormente, diminuir o índice de desemprego dessas pessoas. Então, vê-se a importância do investimento na educação, na conscientização da sociedade. E desta forma, é claro, melhorando a vida, a qualidade de vida, o bem-estar dos negros, dos negros surdos. E falando agora aqui da importância da representatividade na mídia, viu-se com o filme O Nascimento de uma Nação a potência, o quão é influente a mídia, quando no filme eles retrataram o negro como uma pessoa má, ruim, que é uma pessoa que quer fazer o mal. Então, se você utiliza a mídia para representar de forma positiva e realista, ou no cinema e em outros meios de comunicação, isso ajuda a quebrar estereotipos e preconceitos, dessa forma aumentar a inserção dessa comunidade na sociedade. Além disso, também, a presença de personagens negros surdos em obras de ficção pode, por exemplo, inspirar outras pessoas a seguir seus sonhos e acreditar em seu potencial. Por isso é importante que haja mais diversidade na mídia e que os negros surdos sejam representados de forma fiel e respeitosa. E, para finalizar, o futuro dos negros surdos. Apesar das dificuldades, a luta dos negros surdos tem gerado resultados positivos cada vez mais. Eles estão sendo reconhecidos como cidadãos de direito e suas demandas estão sendo atendidas. Por exemplo, dando como exemplo as leis que foram criadas para eles. No entanto, ainda há muito a ser feito. É preciso continuar lutando por uma sociedade mais inclusiva e justa, onde todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades e sejam tratados com igualdade e respeito. Desta forma, fazendo jus à nossa Carta Magna. E encerro por aqui o tema Negros e Surdos e agradeço a atenção de todos. A comunidade surda é formada por pessoas surdas ou com deficiência auditiva que utilizam a língua de sinais como forma de comunicação. Dentro dessa comunidade, existem pessoas de diversas origens étnicas, incluindo negros. Infelizmente, atualmente não há dados precisos sobre a porcentagem de negros na comunidade surda no Brasil. Isso ocorre porque a maioria dos estudos sobre surdez e deficiência auditiva não leva em consideração as questões de raça e etnia, o que torna difícil determinar a representatividade de diferentes grupos na comunidade surda. Apesar da falta de dados precisos sobre a porcentagem de negros na comunidade surda, é necessário reconhecer as experiências únicas e os desafios enfrentados por essas pessoas, incluindo questões de representatividade, racismo e preconceito. A Libras é a língua oficial da comunidade surda no Brasil e é conhecida como língua brasileira desde a Lei nº 10.436/2022.
No entanto, ainda há muitas barreiras que impedem o acesso de pessoas negras a Libras, incluindo a falta de recursos e de capacitação de professores de Libras. O ensino de Libras para a comunidade negra pode ajudar a promover a inclusão e a diversidade na comunidade surda. Além disso, pode ajudar a criar pontes entre diferentes culturas e a promover o respeito e a valorização da diversidade. É importante que haja mais iniciativas para capacitar professores de Libras e promover o ensino da língua de sinais em comunidades negras, garantindo assim que todos tenham acesso à comunicação e à inclusão social. Apesar de todos os desafios, há muitas iniciativas em andamento para promover a inclusão e a valorização da diversidade dentro da comunidade surda no Brasil. É importante garantir que as perspectivas das pessoas negras surdas sejam representadas em todas as áreas da comunidade surda, incluindo na mídia, na educação e na política. Além disso, é fundamental trabalhar para garantir que todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou cultural, tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, e que sejam respeitadas e valorizadas por sua singularidade.